O Putin hoje, ele divulgou a última das suas 6 armas do fim do mundo. Já ouviu falar dessas 6 armas aí? É o Kinzhal, o Zircon, o Poseidon e outras 3 armas, arma laser, enfim. Hoje ele anunciou a última das armas, que é um míssil nuclear que ele tem capacidade de milhares de quilômetros. Segundo a Rússia, funciona mais ou menos como se fosse uma espécie de drone mesmo, tem capacidade de sobrevoar e cair quando a Rússia achar mais eficiente. Não é balístico, então? Não seria balístico. Não, é como se fosse um drone mesmo. Entendi. Como se fosse um drone. Caramba, cara. Agora, também uma coisa é o que o Putin fala, né? A propaganda, né? Outra coisa é o que de fato, né, poderia ser feito. Eu falo que logo começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu comecei a acompanhar muito por conta da questão espacial, né? Porque até o cara lá era um maluco, o cara da Roscosmos, que ele falava pra cá, ele falava uns negócios muito loucos, cara. Depois tiraram ele e acalmou. Uma TV russa lá, que eu acompanhava aí pelo YouTube, os caras uma vez colocaram um gráfico assim, ó, que eram os mísseis nucleares saindo da Rússia e Berlim, como que era? Berlim, Paris e Londres. Quanto tempo que cada um levava para chegar? E era coisa de o quê? Quanto tempo demora? Não, era poucos minutos, era 5 minutos, 5, 6, 7, coisa assim, entendeu? Porque isso aí eram balísticos, né? Aí você lança, ele cai, vai direto. E isso aí mas é isso, né? É o cara de vez em quando ele tem que mostrar alguma coisa, né? A Rússia, por exemplo, anunciou faz um mês a finalização do RS-28 Sarmat, que aí sim é um míssil balístico assim, de enormes proporções. E eles utilizaram como exemplo do poder de destruição que só um desses mísseis seria capaz de destruir uma área do tamanho do Estado francês. Aí, ó. Pô, usar a França como exemplo, então, tem aquele, né? Eles fazem isso, tá vendo? né? A gente poderia destruir a França, tá vendo? Em questão de minutos aí, chegar nos franceses. Esse que então, porque é aí que tá, né? A gente fica zoando com os negócios velhos e tal, mas não, né? Porque eles estão desenvolvendo, né? Sim, é constante, né? O desenvolvimento bélico, depois que a Rússia... Porque aí que entra aquele lance de estar ligado meio com a história, né? Porque ela sofreu muito durante séculos, né? Aí os caras falaram, agora nós vamos dar um jeito nisso aqui, né? E aí começaram a se desenvolver tecnologicamente muito bem, né? Não tem como negar, né? A Rússia anunciou que pro ano que vem, 6% do PIB em gastos militares. Caramba. 6% do PIB. É muito alto isso, muito alto mesmo. E aparentemente, assim, pelo número de reservistas que foram convocados, pelo número de voluntários, aparentemente eles querem assim dar um checkmate, talvez, o ano que vem, para ou vai ou racha, entende? Porque nesse momento a contraofensiva ucraniana ela está sendo muito lenta. A Rússia fala só em 0,5% dos territórios que foram reconquistados do que foi invadido pela Rússia. E querendo ou não, agora está chegando o inverno. E chegando o inverno, a Ucrânia vai ter ainda mais dificuldade. E como eu falei, os Estados Unidos hoje está atravessando uma crise política. Eles quase entraram num shutdown recentemente. Isso, eu fiquei sabendo. Viu, né? Porque shutdown, explicar pra galera que é a greve deles lá, né? Greve geral, né? Que eles chamam. Exatamente, porque quando o Congresso ele não entra num consenso de como que vai ser definido o orçamento... Para tudo. Para tudo, porque não tem como pagar funcionário público, servidor e tal. E eles aprovaram, só para não estar em shutdown, um orçamento provisório de 45 dias. Nesse orçamento provisório, não tem $1 em direção aos ucranianos. Porque cada vez mais, principalmente dos republicanos, existe uma resistência em fornecer ajuda à Ucrânia. Porque a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perde para a Rússia, que é o mais corrupto, né? É o segundo mais corrupto e a contraofensiva não vem demonstrando resultado. Saiu uma pesquisa feita por um instituto americano que mostrou que a população americana hoje, 45% se mostra contra os recursos que são fornecidos à Ucrânia. Eu imagino mesmo que o americano lá, o povo deve achar horrível isso aí, cara. Tá dando nosso dinheiro pra eles, pra quê? Eles que se virem lá, cara. E aí você pega nessa época de eleição, né, com o populismo aumentando e tal, o Trump ele pega muito nisso. O Biden tá mandando dinheiro dos americanos para proteger as fronteiras ucranianas. Mas e quem pensa nas fronteiras aqui dos Estados Unidos, com o México? Eu não sei se chegou a ver, você viu até que o Kiko, né, ele gravou uma propaganda. Chegou a ver isso? Vi, não. Não, eu fiquei sabendo, mas eu não vi. O Kiko, ele gravou uma propaganda. Sim, eu vi, claro que vi.
Ele gravando a propaganda lá Contra a migração ilegal, né? Exatamente. Eu vi, claro. Foi feito pelo governo mexicano, mas em conjunto, né? A atuação em conjunto com o Estado americano. Porque é uma preocupação também a questão da fronteira sul dos Estados Unidos. E aí você pega a população americana, no momento em que está aumentando a inflação nos Estados Unidos, uma certa desconfiança dos Bidenomics, né? Que são as medidas econômicas do Biden, que aumentou muito o gasto público, estourou o teto da dívida. Os Estados Unidos hoje, pelas principais agências de investimento, não é mais AAA, ou seja, o país mais confiável. Eles são AA+, só. Eles perderam o grau de confiança. Porque a dívida, os gastos do Biden estão tão grandes que eles não sabem se eles vão conseguir honrar os compromissos. E aí você pega a sociedade americana vendo que o Biden está gastando dinheiro mandando para a Ucrânia e tal. Os caras falam, por questão ideológica, eu até concordaria com a ajuda à Ucrânia. Sou, de fato, contra a Rússia. Mas eu prefiro pensar aqui, né? Exatamente. Então a Ucrânia está um pouco preocupada agora para saber se vai conseguir manter essa ajuda com a OTAN, com a dificuldade de munições, com os Estados Unidos, com essa briga política. Se o Trump ou o Ron DeSantis vencerem as eleições, os republicanos, os dois já falaram, a Ucrânia não será a nossa prioridade na política externa. Vão largar ela de lado. E aí ferrou para a Ucrânia. Ferrou, porque a Ucrânia sozinha contra os russos, aí fica complicado, né?